Vamos falar agora de Jesus. Lucas 2:11 diz o seguinte: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós temos que Jesus é o Salvador. Outra confirmação bíblica de que Jesus é o Salvador está no Evangelho escrito por João também, capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus é também o Senhor. Podemos ver isto em Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E em Romanos 5:1 encontramos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 10:9 encontramos: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Outra característica da identidade de Jesus encontramos em Lucas, no capítulo 3, versículo 22, que diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Na primeira carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, vou ler o versículo 15 e a primeira parte do versículo 16, que fala do chamado de Paulo e ele apresenta Jesus para nós. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Nós vamos destacar uma última característica da identidade de Jesus. Mateus 1:23 diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Agora nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e algumas características bíblicas que revelam para nós quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ajudador de Cristo. O Espírito Santo é auxiliador de Cristo. Nós encontramos, por exemplo, em João 16, versículos de 8 a 13, as seguintes palavras: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em Romanos 8, os versículos 26 e 27 nos comprovam que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E no mesmo capítulo de Romanos, o 8, nos versículos de 9 a 11, temos também a confirmação que o Espírito Santo é Deus conosco. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Confirmando outra vez que o Espírito Santo é Deus conosco,
Vamos ler no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, o versículo 17, que diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E assim a gente completa essa apresentação bíblica da nossa fé e das nossas doutrinas, da doutrina sobre a Trindade. Me fala, como foi para você esse estudo? O que ele acrescentou? Que novas práticas ele te traz? Que mudanças ele trouxe na sua mente, na compreensão sobre Deus? Escreve para mim nos comentários. Esse estudo foi impactante para você? Foi bom? Acrescentou? Então compartilhe com outras pessoas. Não esquece também de deixar o seu like para que o YouTube possa distribuir essa mensagem para mais pessoas. Que Deus abençoe e te espero no próximo vídeo.